Gotas salutares. Fixe essa ideia. Olá, bom dia. Como vai? Tudo bem? Como tem passado? Firme, forte, flexível e feliz? Pois é, coloque sempre os Fs da sua vida, que tenha certeza que as coisas vão ficar diferentes, vão ficar mais prazerosas de você vivenciar a vida. Tenha certeza disso. Você agindo nos Fs, você vai conseguir mais criatividade, mais potencialidade de viver. Tenha certeza. Tá bom? Bom dia, Viviane, já está aí de plantão, seja bem-vinda. Pois é, papo de DNA. O que vem a ser isso, não é mesmo? Dona Carmen, bom dia, seja bem-vinda. Esse papo de DNA, nós precisamos ter uma consciência plena do que é realmente o nosso DNA, nosso mapa genético. Poucas pessoas têm noção, conhecem sobre isso. Mas hoje, com toda essa tecnologia de informação, nós conseguimos, bom dia Isabelle, seja bem-vinda, com toda essa tecnologia nós conseguimos, pelo menos, ter uma noção do que vem a ser o nosso DNA, o nosso mapa genético, o nosso registro de toda essa estrutura, de como nós viemos para essa dimensão. Cada ser humano ele tem uma frequência de DNA, um mapa genético, uma formação, a característica que ele tem, que é herdada do pai e da mãe, mais a sua herança humana, que está relacionada nesse planeta, que está linkada a esse planeta, a essa formação terrestrial dos humanos que estão aqui. Como existem de outros planetas, de outras dimensões, existe um outro DNA com uma formação diferente, mas não deixa de ser também um mapa genético. O nosso mapa genético, a nossa estrutura é essa aqui. Mas você sabia que a nossa gênese, que a nossa estrutura genética, ela pode ser alterada? Ah, não, isso não existe porque é herança genética, então eu tenho o que o meu pai tem, que o meu pai teve, que a minha mãe também, que a minha família, tudo é herdado. Hoje, para quem busca tecnologia quântica, tecnologia da energia dos átomos, da formação da inteligência atômica, isso não existe mais. Tá? Não existe mais. Precisa quebrar o seu paradigma, precisa buscar a sua mente, a sua parte dogmática, a sua parte paradigmática e quebrá-las. Porque não existe mais. Quem pensa dessa forma, dessa formação, nessa frequência de crença, realmente vai ter o que a pessoa acha que tem. Agora, como é que eu consigo fazer mudar esse meu sistema de crenças? É simples, é repetição de comportamentos novos. Não tem mais essa história de que eu tenho um câncer, porque isso aqui eu herdei da minha família. Se você pensa da mesma forma, se você se comporta da mesma forma, realmente você tem um câncer herdado da família. Poxa, Levi, mas o que você está falando é uma utopia? Não é utopia. Para as mentes abertas, para as mentes que buscam a liberdade existencial, isso não existe mais para ele. Existe sim para os sistemas de crenças antigos, dogmatizados, doutrinados, que tudo é um sofrimento na vida. Eu preciso sofrer para poder trabalhar, aquela coisa de labuta, de sofrimento. Então, infelizmente, as pessoas vivem nesse sofrimento, nessa onda de sofrimento. Aí acontece isso. A pessoa realmente vai ter aquela comorbidade, aquela doença. Então hoje, se você começa a pensar de uma forma diferenciada, com certeza o que você pensa, você vai reverberar no seu campo atômico.
seus átomos, né? Porque nós somos assim, nós somos corpo, sistemas, que é sistema cardíaco, pulmonar, gástrico, depois nós somos órgãos, que esse sistema é composto de órgãos, e esses órgãos são tecidos, né? Tecidos orgânicos. Nesses tecidos são formadas nossas células, todos os tipos de células, e das células são formados os átomos. Esses átomos ainda vêm ainda subpartículas, quer dizer, coisa mínima, micro. Aonde que nós precisamos agir? É nesse micro. Na forma que nós pensamos, na forma que nós vibramos. É desta forma que nós conseguimos chegar a uma frequência diferente. Ah, mas a minha obesidade está ligada à minha família. Se você pensar assim, se você deixar a sua onda chegar nessa frequência, também vai acontecer. Você é uma pessoa obesa. Poxa, Levi, mas nessa altura do campeonato você está me falando isso? Em algum momento tem. Eu mesmo tenho tendências, né, à obesidade, mas como é que eu faço? Eu estou sempre vibrando em outra frequência. E você consegue? Sim, mas depende da permissividade, de como é que você se permite quebrar esses paradigmas que até então eram um sistema de crença que você criou, que seus pais enfiaram na sua cabeça, os seus avós colocaram como preceito de vida. É por aí que funciona. Então, no subliminar, os costumes, como eu havia dito ontem, né, que a nossa postura de querer ficar na cama por muito tempo, nesse frio, né, vamos ficar mais aqui, não vamos mais treinar, né, fazer exercício físico. Sinto muito, você está entrando num processo de gravação contrária, você está ficando no mesmo padrão antigo. Você vem, causa um estímulo no seu corpo, treinando, fazendo uma alimentação diferente, mas a curto prazo você dá um pequeno estímulo no seu corpo, não grava aquilo. Você precisa ficar ali, insistindo até que o seu corpo começa a gravar aquele comportamento. Então você se torna aquele comportamento. Mas isso vai levar um tempo, requer permissividade da sua parte, da nossa parte com o nosso DNA. Porque o nosso DNA ele tem uma rigidez programática. E você precisa estar sempre insistindo nessa programação, nessa reprogramação. Mas e aí, você se permite? Precisa pensar sobre isso. Você se permite fazer isso? Você insistir? Se você não insiste, você não está ali naquela programação que você está forçando, né, aquela estrutura de DNA, aquela estrutura genética, você vai se tornar mais um mero ser repetidor de comportamentos, um mero ser repetidor de estrutura física. Se todo mundo é gordo na sua casa, então você vai ser gordo também. Se você se as pessoas tiveram um diabetes na sua casa, você também vai desenvolver. Minha família tem pressão alta, também vou ter pressão alta. Você está se programando. Aí vai acontecer. Realmente. Tudo que nós pensamos, nós nos tornamos. O ato de pensar já reverbera uma frequência energética no meio ambiente. O ato de falar e pensar já é mais forte. Já faz um efeito mais forte no que eu estou querendo na vida. Agora, o ato da minha pessoa pensar, falar e agir, aí são 3 vezes mais forte o que você intenciona, o que você está querendo na sua vida. Então, qual que é o reforço da nossa aprendizagem nesse meio existencial? É o comportamento de movimento, é o nosso ato, como que nós nos comportamos, porque falar bonito todo mundo fala, pensar também não tem censura, você pensa de qualquer forma. O
Falar, todo mundo fala, é uma maravilha, isso e aquilo. E aí vem o comportamento, que é a ação, que é o movimento. Será que você consegue comer, se alimentar de coisas adequadas para o seu corpo? Você se permite exercitar durante o inverno? Você permite ter comportamentos educados, né, que tragam prosperidade para você também? Você se permite buscar estudos, conhecimentos diferenciados? Não, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Então não vai adiantar nada você pensar bonito e falar bonito. O que vai mandar mesmo nessa situação é você colocar o seu corpo em movimento. Enquanto estamos neste corpo fisiológico, a nossa genética já tem um comando na nossa genética de existir. E se você pensa, você reforça ainda mais essa genética, a sua forma de ser. E a epigênese, o ambiente externo influenciando a sua pessoa. Como é que você reage com isso? Com o ambiente epigenético, que está influenciando a sua genética. Que você não está pensando, mas você entra na onda do modismo, na onda do que está da temperatura externa, como está aí, você vai obedecendo. Comportamentos de outras pessoas são ambientes epigenéticos. Os que vêm de fora influenciam a sua genética de forma inconsciente, você não percebe. Por este motivo que nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos comportamentos a todo instante, senão nós nos tornamos meros repetidores de comportamentos alienados, doutrinados, e nos tornamos mais essa massa somente de movimento, de consumo que o nosso planeta tem, uma imensidão de pessoas, né, como se fosse assim, se comportando da mesma forma, né, na frequência do medo, da fome e assim por diante. Então eles ficam aqui e vão consumindo, criam uma dependência interna de que realmente precisam daquilo. E aí você se torna um mero repetidor, um mero consumidor. Simplesmente assim. Agora, você ter um papo com o seu DNA, com as suas genéticas, dizendo assim, olha, as informações que estão aqui, que foram decodificadas, né, com os meus comportamentos quando eu era mais novo, quando eu era mais nova, isso eu vou desprogramar, eu desprogramo, só que com comportamentos, eu pensamento, falando e agindo de forma, colocando um movimento. Aí sim eu consigo ajudar a reprogramar a minha gênese, a minha genética, a minha estrutura corporal, a minha estrutura mental, meu modo de pensar também é como se fosse uma estrutura genética. Nós temos 3 campos na nossa existência: a parte mental, a parte física e a parte espiritual. Como é que você consegue reagir com esses 3 campos? A somatória desses 3 campos, a harmonia entre eles, a coerência entre esses 3 campos é que vai realmente fazer a diferença na reestruturação, no upgrade, né, do meu DNA, da minha estrutura genética. É assim que funciona, só que isso exige treino, exige investimento pessoal, exige coração colocando para funcionar. A sua mente, ela ajuda, mas quem funciona bem nessa estrutura é a nossa inteligência espiritual, que ela está alojada bem aqui na nossa frente, que é o nosso coração. Esse a toda hora está te dando novas formas de viver, novas formas de pensar e de agir. Só que a nossa mente ela está tão doutrinada, tão alienada nesse pensamento terreno que você não consegue perceber a fluência do seu coração. O coração age no amor incondicional. A mente age no amor condicional, por negociação. Aí vai depender muito da sua coerência existencial, de como é que funcionam a estrutura onde você vive. Então, você ter um papo com seu DNA é quietude, pensamento, pensar nos seus comportamentos do dia a dia,
verificar como é que você pensa, como que você age, né? Se você está agindo como um mero repetidor, um mero usuário, né, do sistema, que você simplesmente consome e quer seus direitos, não conhece os seus deveres praticamente, não tem aquele reconhecimento, né, de que tudo que você pensa hoje é uma carga que você traz até do útero da sua mãe. Sabia? Até hoje você é resposta do útero da sua mãe. Como é que nós ficamos? Como é que são os seus comportamentos, suas posturas, né? A minha postura é igual da minha mãe, do meu pai. Você pode mudar a sua postura, mas você precisa se permitir, tá? Então, cuidado, reestruture, dialogue com o seu eu existencial, faz muita diferença para que você se torne uma pessoa diferente e mais evoluída. Nós precisamos de seres nesse planeta mais evoluídos, com pensamentos, com atitudes, com comportamentos edificantes, que façam a diferença, que hajam mais na frequência do amor incondicional, da sua frequência de saúde, de plenitude, tá bom? Converse com o seu DNA, ele está aí com você esperando um bate-papo bacana de interface, que ele também é flexível às mudanças, às convergências de vida, tá bom? Sucesso pleno!